percentual mínimo de recurso recebido e aplicou um fator de correção para beneficiar progressivamente locais com menor produto interno bruto per capita. O Ministério da Saúde defende que a portaria seja uma ferramenta de redistribuição de recursos para reduzir os vazios assistenciais do país, incentivando municípios com menor poder aquisitivo. O Fundo Nacional fará as transferências em 9 parcelas e os gestores dos estados, municípios e Distrito Federal terão 30 dias para repassar o valor aos estabelecimentos de saúde. O abono salarial começou a ser pago nesta segunda-feira com o valor do novo salário mínimo de R$ 1.320. Neste mês, vão receber o Programa de Integração Social, o PIS, trabalhadores nascidos em julho e agosto, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, funcionários públicos, com final de inscrição 4 e 5. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o benefício é pago a 4,4 milhões de pessoas, num total de recursos de 4,4 bilhões de reais. O trabalhador pode consultar se tem direito a ele por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. Os que recebem o PIS pela Caixa Federal são 3,8 milhões de trabalhadores de empresas privadas. Outros 545 mil são servidores públicos com direito ao PASEP pago pelo Banco do Brasil. Nova carteira de identidade já pode ser solicitada em 12 estados. As informações chegando com Alexandre Figueiredo. A nova carteira de identidade nacional, assim, que tem o CPF como número de identificação, começou a ser emitida em julho do ano passado e está disponível em 12 estados, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A nova identidade quer evitar transtornos e fraudes que os registros estaduais permitem, como a possibilidade de emitir um documento por unidade da federação. Além disso, o governo afirma que quer unificar as informações e evitar que pessoas com identidades muito antigas enfrentem dificuldades com seus documentos, caso da fisioterapeuta Kátia Leitenberg, que guarda consigo a primeira via de sua identidade, um documento que foi emitido há 28 anos. Eu penso sim em fazer uma carteira nova, até na questão de vir já com CPF, não precisar só da habilitação de motorista. Porque hoje em dia, tendo a carteira digital, ela facilita tanto em algumas lojas, alguns comércios. Atualmente, os estados que disponibilizam a emissão da SIM são Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, é preciso consultar canais de atendimento ao cidadão para saber qual é o órgão responsável pela emissão, podendo ser o DETRAN, como no caso do Rio de Janeiro, ou as polícias civil e científica, como nos estados do Sul. Kátia, que fez a identidade de seu filho Pedro, de 7 anos, no modelo antigo, comenta que ele também deve ganhar um documento novo em breve. A primeira dele ainda foi de 2018, então a gente já pretende sim fazer a nova carteirinha dele atualizada. Para que seja possível emitir a SIM, o cidadão precisa ter a certidão original de nascimento, o documento de identificação com foto e o CPF regularizado. Prorrogado em março, o prazo para que todos os estados estejam aptos para emitir a carteira acaba no dia 6 de novembro. Até o dia 11 de maio, mais de 508 mil carteiras de identidade nacional foram emitidas e mais de 390 mil foram baixadas online no site gov.br, conforme informou a pasta. Eleitores em dívida com a Justiça Eleitoral podem emitir a guia de recolhimento da União e pagar as multas devidas pela internet, sem que seja necessário ir ao cartório eleitoral. A multa é aplicada para quem não justificou a ausência às eleições, não se apresentou aos trabalhos eleitorais ou realizou o alistamento eleitoral fora do prazo legal, conforme prevê o Código Eleitoral. Com o pagamento, o eleitor passa a ter situação regularizada. O serviço para quitação de multas está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet e nos portais dos Tribunais Regionais Eleitorais. O serviço pode ser acessado a qualquer momento. Os pais de uma bebê de 43 dias foram presos após a Brigada Militar de Imbé constatar a morte da criança. Eles são suspeitos de terem agredido a recém-nascida neste domingo. A Brigada Militar recebeu uma denúncia anônima de maus tratos à recém-nascida. Segundo os relatos, os pais eram usuários de drogas. Ao chegarem na residência, os policiais militares encontraram a criança desfalecida e a levaram imediatamente para a Policlínica 24 Horas de Imbé. Lá foi confirmado o óbito.
Os pais, uma jovem de 20 anos e um homem de 32 anos, foram presos e encaminhados para a delegacia do município. Eles foram autuados em flagrante pelo delegado de plantão e devem permanecer presos. Este foi o nosso correspondente. Tenham todos uma boa noite. Imembuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia, a cada ano, de ser a rádio da gente daqui. Nosso sentimento de gratidão por cada desafio superado e cada conquista que tivemos juntos. Somos Imembuí, a pioneira. Há 81 anos, a rádio que vive a cidade. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Sair de casa para ir ao barbeiro não precisa mais. Conheça Barber Zap in the House. Serviços de barbeiro em domicílio facilitando a vida de quem precisa. Atendimento especial a cadeirantes, idosos, acamados e qualquer amigo que precise de um atendimento diferenciado. Barber Zap in the House. Barbeiro com atendimento exclusivo, domiciliar, no conforto, segurança e comodidade. Entre em contato. Agende o seu horário via WhatsApp 999 18 38 10. 999 18 38 10. Imembuí, há 81 anos. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Muito boa noite. Estamos aqui na voz off, dando a abertura do programa, né? Porque a Lisete Fröhlich manda um grande abraço para todos vocês aí e carinhosamente, principalmente para as convidadas de hoje aqui do programa, que já vão entrar no ar aí, tá certo? Vocês viram que eu estava colocando a logo, a festa do aniversário da cidade, Viva Santa Maria. Vamos celebrar a vida, dia 17 de maio, a partir das 10 da manhã, uma série de atrações lá na Gare e também na Vila Belga, certo? Então, você vai acompanhar aí, está acompanhando na programação do Rádio Imembuí, na programação dos veículos de comunicação, uma série de atrações a partir das 10 da manhã, na Vila Belga, o aniversário de Santa Maria, Viva Santa Maria, 165 anos. O programa Empreender com Sucesso tem o patrocínio da Tinks. Pensou tinta, pintou com Tinks, na Ângelo Bolson, pertinho da Rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Berg. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamentos. Construtora Jobim, Cristo Rei e Centenário Residence School, os melhores investimentos imobiliários de Santa Maria. Decora, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora, na Heitor da Graça Fernandes, número 500, em Camobi. Pode comprar também pelo WhatsApp 3311-7789. Universidade Católica Franciscana, para um novo tempo no mundo do trabalho. Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Agrocomercial Canabarro, sempre promoções imbatíveis na Borges de Medeiros 365. Colégio Fátima Educação e Humanização. Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada. Esteve aqui a empresária Lia Anual na sexta-feira, um grande programa, está lá na página
Está lá na fanpage da Rádio Membuí, no Facebook, você pode conferir. Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, soluções em obras de infraestrutura de pequeno a grande porte, Cislimpa Sistemas de Limpeza, quinta-feira tem Nossas Raízes, o debate e as ideias com Luciana Paola Camilotti, o Carlos Flávio Barbosa e o Rodrigo Silva Jardim. Saúde protege medicina do trabalho por completo, Patronato Shopping, o melhor em um só lugar. Estação Camobi Multistory, a sua parada. A Cucaria, Capim Limão, distribuidora LM. Bom, estou passando aqui com a co-apresentadora, a Luísa Juchen, como diz a pronúncia aí mais diretamente, que com a convidada Alessandra Pimenta, né, vão dar continuidade aqui no programa. Com vocês, Luísa Juchen, do Criançando. Boa noite, obrigada pela apresentação. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A gente sente falta da Lisete, mas... Tá bem, exato, é por um bom motivo, tá tudo bem. Tudo ótimo. E eu fico muito feliz hoje de receber aqui a Alessandra Pimenta, que é uma das entusiastas por uma infância mais livre, com mais sujeira, pé no chão. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bom. Desde que a Lisete me convidou para fazer esse programa junto, nas segundas-feiras, para o Criançando vir para cá, eu gostei muito porque eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que eu escolho a dedo para estarem aqui. Assim, são pessoas que eu realmente admiro o trabalho e que eu tenho vontade de saber mais. E como eu tenho vontade de saber mais, eu acho que outros pais merecem saber mais o que está se passando, o que está acontecendo, que forma essas pessoas pensam a infância, porque eu realmente acredito que uma infância bem vivida faz toda a diferença para o futuro, né, para uma sociedade mais saudável, e eu procuro investir nisso. Alessandra, tu quer te apresentar, contar um pouquinho da tua história? Tá bom. Agradeço, né, primeiro convite, de estar aqui nessa noite. Acho muito bacana essa tua iniciativa de estar chamando essas pessoas, né, para divulgar o trabalho voltado à infância, né, para que mais crianças tenham a possibilidade de estar participando, ampliando o seu contato, né, com a natureza, sempre na busca de uma infância mais plena e feliz, né? Então, o meu nome é Alessandra Juliane Pimenta, sou pedagoga, tenho especialização em gestão do conhecimento, mestrado e doutorado em educação. O mestrado eu fiz aqui na UFSM, e o meu doutorado eu fiz na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, porque eu morei 7 anos lá. Trabalhava durante todo esse processo acadêmico no ensino superior. E com a maternidade as coisas mudaram um pouquinho na minha vida. Eu acho que abri um pouco o meu leque de possibilidades, né, de trabalho, e comecei a ter essa vontade de trabalhar com crianças. Que legal. Enquanto tu falavas, eu fiquei pensando em te fazer uma pergunta. Essa tua vontade de trabalhar com criança, porque isso é vontade, né? A gente sabe que quando se precisa trabalhar sem vontade, tem um trabalho sem alma. E o teu trabalho ele tem bastante alma. Então, eu queria saber um pouco como é que foi a tua infância, e o que tu busca resgatar e promover para as crianças viverem um pouco do que tu viveu, ou às vezes a gente quer fazer diferente do que a gente viveu. Que marca tu traz da tua infância que tu enxerga hoje no teu trabalho? Eu acho essa uma ótima pergunta, assim. Eu me criei, passei a infância para fora, né? A gente morava em Santa Maria, mas sempre que tinha oportunidade, a gente ia para a fazenda. Família italiana, muitos primos. A gente passava as férias na fazenda, sempre com muito contato com a natureza, com animais, porcos, galinhas, cavalos, vacas. Então, as lembranças que eu tenho, assim, sempre são de uma infância muito feliz, muito plena, muito realizada, assim, nesse sentido. E quando eu me tornei mãe,
Eu moro em apartamento. E até então, antes de casar, eu sempre morei em casa. Sim, mesma situação que a minha. Então eu já me senti, o fato de eu morar em apartamento, eu já me sentia um pouco presa naquele espaço, sabe? E aí acho que uma coisa acabou levando a outra, assim. E uma coisa que eu percebo é que hoje em dia as crianças que não têm a oportunidade de estar na natureza, de vivenciar, né, em sítios, em casa de campo, fazenda, sei lá, elas acabam pensando que o leite vem da caixinha do supermercado, né? Que acontece, os ovos você compra no supermercado. Elas não sabem a origem das coisas, a procedência, como é que a vida acontece, né, ao natural, né, sem esses processos industriais, Exatamente. A fazenda do meu avô, ela era totalmente sustentável, assim. Nem se falava nesses termos, nem nada, mas se produzia tudo lá e se consumia lá também. Então, e sempre se preservou muito a natureza, sempre se cuidou muito dos animais. O meu avô era muito caprichoso, muito cuidadoso. Então, foi uma coisa que foi passada para mim e para os meus primos, assim, com muita naturalidade, sabe? Que interessante. A gente cresceu dessa forma. E eu achei importante perguntar isso justamente para os pais que estão nos assistindo pensarem na importância que tem de proporcionar para os seus filhos situações como essa. E não precisa ser todo dia, né, Alessandra? Claro. Se nós formos lembrar da nossa infância, a gente não lembra de uma constante. Lembra de um período... eu lembro, por exemplo, de uma brincadeira que o meu pai fazia quando nós íamos almoçar na casa da mãe dele, da minha avó, Norma, que era de pular uns lances de escada segurando a mão dele. E talvez ele tenha feito isso 1 ou 2 vezes. Mas isso me marcou de uma maneira que eu lembro com alegria disso. Claro. E vai para aquele saquinho de emoções positivas, memórias positivas que fazem, pô, a minha infância foi boa. Né? Então, a gente não precisa muito, né? Mas que a criança tenha, eventualmente, uma oportunidade dessas, faz a diferença. Provavelmente essa criança ela vai querer multiplicar isso quando ela for adulta, o dia que for pai, o dia que for professor, o dia que for qualquer profissional e tiver que lidar com outra criança, vai saber lidar melhor se tiver tido experiências positivas na infância. E esqueci de apresentar também um trabalho lindo que tu faz, né? Além de ser professora na rede municipal aqui em Santa Maria, a Alessandra faz um trabalho aos sábados, né, Alessandra, com as crianças. Isso. Inclusive a gente convida aqui, aproveita esse momento para convidar as pessoas a participarem no Estação Olímpia, né? Estação Criança, o nome do projeto. Há quanto tempo acontece, Alessandra? Nós já estamos no 3º ano. 2023 é o 3º ano. Esse projeto começou durante a pandemia. Olha. Justamente em função dessa dificuldade, né, do fique em casa. Sim. E aí você dentro de casa com criança pequena. E isso não é saudável, né? E eu imaginei que da mesma forma que eu estava vivenciando isso, diversas famílias, né, estavam na mesma situação. Sim. A Estação Olímpia, que é a casa de festas ali da minha irmã, estava fechada, porque não podia realizar festas nem nada, né? E a gente tinha todo aquele espaço maravilhoso lá disponível. Uma área verde. Área verde, exato. Área fechada. Animais, exato. Área fechada, surpresinhas, né? Que a natureza sempre nos proporciona. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, eu fui conversando muito com ela, fomos montando esse projeto. E aí começamos durante a pandemia. As primeiras fotos, inclusive, que eu tenho, os primeiros registros, são as crianças todas de máscara, assim, né? Com todo aquele cuidado, mas também lá pelas tantas, né? Ninguém usava mais nada, mas não houve nenhum caso de criança que... Até porque na natureza, ao ar livre, e brincando e correndo, né? Eu acho que tudo fica mais
salutar. Inclusive né? a imunidade deve fortalecer, né? Totalmente. Com alegria. Sem dúvida que fortalece a imunidade, né? A tristeza que foi, né? Ficar em casa, né? Para quem precisou realmente ficar e não tinha uma válvula de escape como essa. E a gente, durante a pandemia, nós tínhamos até uma casa em Itaara, uma chácara, onde a gente ia os finais de semana, e no fim a chácara essa foi vendida. Uhum. E aí a gente ficou sem ter, né, para onde correr. E aí é que o projeto aconteceu, efetivamente, assim. E tem sido muito bacana, assim. Eu sou muito realizada desenvolvendo, né? É um processo. Sim. Né? A gente vai fazendo e vai pensando, repensando, construindo, né? Dia a dia. Exatamente. E as crianças ajudando a construir. Muito. A gente aprende muito, né? O que fazer fazendo. Exato, né? muito. E hoje em dia se fala muito do protagonismo, né, da criança. E eu acho que o protagonismo é isso. A gente propõe, mas eles é que vão nos direcionando, né? De acordo com os interesses, com a curiosidade, né? Enfim, com as percepções que vão se manifestando. E aí, cada sábado, eu proponho uma temática diferente. E muitas dessas temáticas foram sugestões das crianças, inclusive. Então, inicialmente, por exemplo, eu poderia até ter pensado numa outra coisa, mas aí aconteceu num sábado, a gente fez determinada atividade, e ele diz, ai, prof, por que a gente não faz no próximo sábado tal coisa? Que então, genial. aí a prof vai lá e pensa sobre aquilo e proporciona, né, esses momentos assim para que sejam ricos de significado mesmo, né, para eles. Eu acho que esse é o protagonismo. O foco não está em mim, na minha proposta. O foco está neles e nos interesses que eles manifestam. Perfeito, Alessandra. E em relação às telas, assim, como é que tu sente essas crianças quando estão lá? Qual é a relação delas com o celular fica na bolsa, tu libera o celular para eles tirarem fotos. Bom, vamos começar. Que idade tem as crianças? Então, a proposta é de 4 a 11 anos, mas eu já recebi crianças menores, né? Porque vai depender, na verdade, da autonomia delas, né? Certo. Então, se já não usa mais fralda, se caminha, se locomove, né, sozinha, se tem autonomia para estar participando, enfim. Então, vai muito do perfil da criança, né? O que foi que tu perguntaste mesmo? Em relação às telas. As telas, a idade e depois pensando na tela, no celular. Não, tablet, muito pouco, né? Mas... Nada de telas durante a tarde. Inclusive, esse é um dos objetivos, porque eu acredito que o excesso de telas, né, também é oriundo da pandemia. Né? Né? Exato. Já vinha, mas eu acho que forte. isso foi intensificado, né? Porque daí a criança passa o dia inteiro em casa e faz o quê, né? Então é videogame, a TV. Precisava, né? Além das horas que ela precisava, em função das aulas, tinha a hora do descanso, que também era frente à tela. Exatamente. Foi assustador. As aulas online e depois lá mais como passatempo, joguinhos e tudo mais. Na estação criança, não pode pegar celular. Ninguém leva, na verdade. Eu imagino que lá eles não sintam falta. Não. E era aí que eu queria chegar. Porque muitas vezes a gente está preocupado, e aí eu me incluo como mãe, em relação a esse uso excessivo, mas nem sempre a criança se dá conta que ela pode fazer outra coisa melhor do que aquilo. A gente também está um pouco desencorajado de apresentar para os filhos algo melhor, algo que pode ser melhor para eles, que a gente já sabe que vai ser melhor, mas que eles também podem entender como melhor. Né? E lá, essas crianças, talvez, no início, a primeira vez que vão, tu sente uma vontade de ver celular? Sim. Tá, era aí que eu queria chegar. Às vezes eles pedem, né? Até para desenhar. Então, a gente está, por exemplo, fazendo uma atividade de desenho. Aí eles querem o celular para ter alguma referência. Perfeito. Né? Já vi esse filme em casa. Exato. Né? Mas é justamente a possibilidade de tu usar a imaginação, a criatividade, né? Então, a gente procura... Quem usa o celular lá sou eu, porque eu tiro muitas fotos. Dos processos todos, das atividades, das brincadeiras, mas só nesse sentido. No sentido de
de fotografar e, claro, para fazer as pesquisas para o que eu vou oferecer, né, naquela proposta. Claro. Então, aí, para isso, a internet, eu acho que as redes, elas são muito úteis. Sem dúvida. Não, nem vamos entrar, né, nessa questão, porque a gente sabe a utilidade que tem, mas o problema é o excesso. Mas as crianças, elas reclamam do calor, elas perguntam nas primeiras vezes, nós não vamos entrar no salão, tem formiga aqui, ai, olha o bicho. No início eles têm medo, né, porque são crianças que não estão acostumadas a conviver com os insetos, com os bichinhos, enfim, né? Então, passado esse estranhamento inicial, eles acabam se envolvendo e ficando cada vez mais curiosos e querendo saber, e pesquisando. Enfim, teve uma das temáticas que eu levei lupa, levei microscópio manual, assim, né? Então, eles puderam observar tudo mais de perto. Eu vi que vocês encontraram um lagarto uma vez. Sim, tem, mas tem uma família de lagarto que mora lá. Então, são todos meio domésticos já, né? O olho daquela das crianças, assim, aquela... Não sei se foi uma foto ou um vídeo. Um vídeo. Me chamou muita atenção. É muito bom de ver aquilo. E eu digo que são as surpresinhas. Então, a gente tá, por exemplo, lá numa atividade de ateliê, porque eu sempre procuro fazer a parte que eu chamo de expedição, onde a gente vai explorar o espaço, né? E a parte de ateliê, que é a parte criativa, assim, onde a gente vai elaborar alguma atividade, algum trabalho a partir da temática, né? E aí, de repente, tu te surpreende com o lagarto passando bem pertinho das mesas das crianças, né? E eles são, já estão até acostumados, eu acho, com elas, assim, meio domesticadas. E tem um lago lá, muito lindo, e inclusive daí as crianças levam um farelinho de pão para alimentar os peixes e eles vêm comer na mão das crianças os peixinhos. Então eles pegam o peixe, experiência incrível. Jogam de volta, é óbvio, né? Porque é só pra ter aquela... Uma pesca esportiva. Isso aí. Aí pegam lá um baldinho e não sei o quê, e ficam brincando e explorando, né, as possibilidades, as formas de conseguir pegar um peixe. Então, é muito legal observar esses processos, porque daí a primeira vez que eles tentam, eles não conseguem. Aí, na segunda vez, eles já pensam uma outra forma de tentar, meio tentativa e erro, sabe? Então, é muito bacana, assim, tu vê a realização deles, né? Eu imagino. Que satisfação para ti saber que tu está proporcionando isso para essas crianças. E imagino que tu receba da escola também e dos pais um bom feedback, um bom retorno sobre a questão emocional dessas crianças. Tu tem tido isso com a escola, esse retorno? Ou acontece o contrário da criança não querer sair da tua escola? Pois é que assim, eu trabalho na rede pública municipal, né, e desenvolvo esse projeto aos sábados. São duas realidades completamente diferentes, né? Perfeito. Então, lá na... Porque, vamos só explicar assim, porque esse trabalho é um trabalho cobrado, privado, então provavelmente é um outro público que tem acesso. Exato, que tem acesso, isso aí. Mas eu procuro levar as atividades que eu realizo na Estação Criança para a escola, né? Não da mesma forma, porque a estrutura física das escolas, do modo geral, não possibilita que a gente tenha todo esse recurso, toda essa exploração. Mas eu digo que a maior qualidade de um professor é justamente a criatividade, porque com o nada a gente faz mágica. É verdade. Mágica. Então a gente cria, e eu acho que às vezes até é onde surgem as melhores ideias, né? Então tu tem lá poucos recursos, poucos materiais, e aí é que tu tem isso que ter os insights, super importante a gente trazer, porque não é a questão de comprar brinquedo novo, né? É usar o que se tem e usar o que não tem, pensando no que fazer, né? Usar o que está disponível na natureza. Exato. É o olho no olho, né? É dar atenção para a criança, olhar, ver o que ela tem para te dizer. Eu acho que isso é muito importante no brincar, né? No brincar do adulto com a criança. E quando a gente deixa duas crianças ou mais brincando, também aí tem uma gama de oportunidades que surgem, que não surge com o adulto e a criança, né? Porque tem a linguagem deles e
Daqui a pouco tem coisas que a gente acha que não tem nada a ver, que não vai agradar, e entre eles agrada. A criança se entende só de se olhar, né? Sim. Não precisa necessariamente estabelecer uma linguagem oral. Exatamente. Como isso é forte para mim, até a questão do consultório, eu lembro que diziam assim, o meu filho não fala, como é que ele vai ir para a escola se ele ainda não fala? Não precisa. Lá vai surgir a vontade de falar, e entre eles dão um jeito, a comunicação acontece. Né? Até porque em casa, a questão da linguagem, né? Em casa, às vezes a criança fala o seu dialeto e os pais a compreendem. Perfeito. Então a criança não precisa se esforçar para se fazer entender. Quando ela vai para a escola e ela percebe que não é todo mundo que a compreende, ela se esforça muito mais para se fazer entender. Então a linguagem tende a se desenvolver de uma forma mais rápida. Mas tu sabe que eu acho que isso da linguagem também é uma sequela da pandemia. Sim. Porque eu tenho observado ano passado e esse ano as crianças eu tenho vários alunos entre 2 e 3 anos que não falam. Não falam. Isso não era uma coisa comum. Não era o usual. E eu acredito que a pandemia, o fato de tu estar em casa, a máscara, né? Elas não conseguirem ler os fonemas, a gente articulando as palavras, né? E a necessidade comunicativa também, que foi muito pouca. Muito. Né? Por essa questão que tu falaste. Em casa, todas as vontades e necessidades são atendidas sem precisar pedir, né? E as emoções também, né? Porque a máscara também impedia a criança de ver as emoções, né? A gente só conseguia visualizar as pessoas pelos olhos. Então, quantas vezes a gente conheceu, sei lá, durante a pandemia tu conheceu alguém e aí tu imaginou como era a pessoa, né? Com a máscara embaixo, de trás da máscara. Aí quando tu conheceu a pessoa sem a máscara, tu disse, gente, ela era muito diferente do que eu imaginava. E as emoções, a criança, acho que na primeira infância, elas vão aprender, a gente chama do aprendizado inconsciente, né? Elas vão lendo as impressões e os fonemas e as expressões, as emoções que cada um manifesta. E elaborando tudo isso. E a máscara, acho que impedia muito isso. Então, elas estão chegando na escola hoje com atraso, né? Na parte de linguagem, assim. Os consultórios das colegas, assim, estão cheios pós-pandemia. Realmente, assim, a fono tem sido uma profissão muito buscada. Sim. E a gente está se aproximando do intervalo, daqui a pouco vamos nos pedir para parar de falar aqui. Então, vamos falar um pouquinho daquele nosso sorteio? Vamos. Sim, A gente quer aproveitar o momento. Dá para falar mais um pouquinho antes do intervalo? Então, queremos, assim, em homenagem ao aniversário de Santa Maria, presentear quem está aqui com a gente, quem costuma estar presente aqui no programa da Lisete, Empreender com Sucesso e o Criançando, com um voucher e mais um acompanhante, né? Então são 2 vouchers. Né? Vai ser um sorteio para passar uma tarde no programa na Estação Criança, lá com a Alessandra, uma tarde de sábado, né? Escolher pode ser, Alessandra, sábado pode ser a escolher, mas acontece sempre de 2 às 5. Na Estação Olímpia, que fica no Cerrito. Isso aí. Nós vamos colocar essas informações com mais detalhes depois nos nossos Instagrams, no Instagram do Empreender com Sucesso também. Mas, basicamente, para participar, vocês precisam fazer uma repostagem da nossa postagem e dizer que assistiu e que quer participar do sorteio. E aí, então, no final do dia 17, acho que até meia-noite vai estar valendo. Aí, no dia 18, a gente faz o sorteio e já divulga. E vamos sortear também 2 camisetas do Criançando, do meu projeto. Também, só que neste caso a gente vai fazer algo diferente. Vamos querer que vocês divulguem com fotos, seja a foto da criança brincando ou não, para quem não quiser postar a foto com a criança, mas de lugares legais de brincar em Santa Maria. Então, uma homenagem à nossa cidade, mostrando o que ela tem de melhor, para que a gente também lembre que não precisa ir em lugares espetaculares para se fazer uma boa interação com a criança. Bem. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Bom bate-papo, hein? Tá bem conduzido, bem esclarecedor, dinâmico. Coisa boa. Então a gente volta
É VaptVupt, a gente volta aqui na nossa programação, 19 horas com 30 minutos. Eliezer. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Ei, você já conhece o maior sedã da categoria? Prazer, o novo Virtus chegou. Virtus TSI 2323 a partir de 104.390. Entrada de 60%, mais 18 vezes com taxa 0,99% e com as 3 primeiras revisões grátis. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Garanta o seu Volks 0 km com o maior porta-malas da categoria, carregador de celular sem fio e painel 100% digital. Sua próxima grande escolha chegou. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor cobre bem fosco com 14 litros por R$115. Resicolor selador acrílico 14 litros, R$70. Tinks, TINX Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks. Em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Está chegando o Dia das Mães. Está procurando o presente perfeito para retribuir aquela pessoa especial que deu tanto amor e carinho? Temos uma dica incrível para você. Conheça a Decora e surpreenda-se com as muitas opções de presentes para encantar a sua mãe. Decora Casa e Afeto em Camobi, na rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500. Pode comprar pelo Instagram ou WhatsApp 5533117789 e receber na porta de casa. A teleentrega é grátis. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste. Rua General Neto 258, telefone 553025 6140.
Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 19h36. 17 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. De volta com Empreender com Sucesso, o bate-papo com a educação. Tinks Tintas, pensou tinta, pintou com Tinks, Construtora Jobim, Cristo Rei, Centenário Residência School, Decora, na Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida, Agrocomercial Canabarro, na Borges 365, tem sempre promoções imbatíveis. Colégio Fátima Educação e Humanização, Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada em 2 endereços, no centro da cidade, na Floriano, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber. Brita Pinhal, soluções em obras e infraestrutura de pequeno a grande porte, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, às quintas-feiras aqui no Empreender com Sucesso, Saúde Protege, a medicina do trabalho por completo, Patronato Shopping, o melhor em um só lugar, Estação Camobi Multistory, a sua parada, e a Cucaria, delícias artesanais. Muito bem, dona Luísa Johan e a convidada Alessandra Pimenta.
Reta final com vocês aí, faltando Vamos 20 lá. minutos para as 8 horas. Bom, hoje nossa proposta foi conversar sobre crianças e a Muito bem, estou acompanhando ali da sala de redação. Obrigada. A possibilidade das crianças viverem sem as telas, e a gente está vendo que é possível, e não só é possível, como elas precisam e gostam muito disso, né? E vamos aproveitar, assim, nesse intervalinho a gente pode dar uma olhada em quem está nos acompanhando aqui, e que é a Carol Maffini, deixar um beijo, mãe do Pedro, a Aline Mendes Costa, minha amigona também, o Adilson, aproveitar em público aqui para te dar os parabéns pelo trabalho lindo que tu tem feito pela nossa cidade, né, incentivando as pessoas a destinarem parte do seu imposto de renda para os projetos sociais que acontecem aqui, envolvendo crianças, adolescentes e adultos. Então, a gente está na reta final aí de imposto de renda, mas ainda dá tempo, né? Santa Maria tem muito para receber, e basta uma atitude da gente, uma mudança de atitude, né? Conversar com o contador ou quem faz o seu imposto de renda sozinho. Se tem dúvida, conversem. Eu tenho certeza que o Adilson não vai negar uma informação para vocês, porque ele está muito engajado nessa causa. A Rosaura Vargas também é uma pessoa fora de série, trouxemos ela aqui no programa. E tenho certeza que vocês vão se sentir muito bem de contribuir com a melhoria da nossa cidade, né? Em todos os sentidos. Vamos continuar falando, Alessandra? Mas tem mais gente aqui que está nos acompanhando. A Rosane Moreira. Boa noite, meninas. Adoro esse programa. O Pedro Geiger, dando os parabéns pela iniciativa, a professora Alessandra Pimenta, e várias outras pessoas aqui que nos acompanham e estão compartilhando também o programa. Alessandra, vamos falar mais um pouquinho de telas antes da gente finalizar? Vamos sim. Me conta o que tu tem visto. Então, a questão, né, do excesso de telas. A partir do momento que as crianças começaram a utilizar, né, as telas, eu sempre questionava, eu digo, daqui uns anos mais para frente é que nós vamos saber os efeitos disso nas crianças, né, porque elas são seres em formação. Exato. Né? E hoje em dia já existem inúmeras pesquisas que demonstram o quão nocivo o excesso de telas pode ser para o desenvolvimento das crianças, né? Então, por exemplo, tem um livro que chama A Fábrica de Cretinos Digitais, tá? Do francês Michel Desmougier, que ele ele fez uma intensa pesquisa na França e ele coloca que esta é a primeira geração cujos filhos têm um QI inferior ao dos pais. Tá? Então, isso demonstra o impacto das telas no desenvolvimento intelectual das crianças. Né? Assustador. Tá? Tem um outro livro também, que é A Última Criança da Natureza, do jornalista Richard Louv, que ele cunha o termo, né, do transtorno do déficit da natureza. Isso. Né? E o quão importante é resgatar esse contato, porque a falta de natureza na vida das crianças gera problemas de saúde, né? Por exemplo, o estresse, pressão alta, obesidade, a ansiedade, tá? E o Brasil, desde antes da pandemia, tá, já era o primeiro país do mundo em tempo de uso no celular. Né? Pós-pandemia, esse número de horas aumentou ainda mais. Por que a gente consome tanto que não precisa, né? Cirurgia plástica e cosmético também, né? Nós somos os primeiros. Coisas tão faltando a gente... falta mais a gente divulgar isso, porque não é uma escolha nem sempre é uma escolha consciente por parte dos pais. Exato. Deixar o filho usar tanto. Não são todos os pais que sabem que faz mal, né? Que sabem que estão fazendo mal de permitir tanto. A Sociedade Americana e Brasileira de Pediatria, eles fizeram uma perspectiva, assim, né, de tempo de uso do que seria indicado, né, para as crianças. Eu até trouxe esse dado aqui. Bem então, crianças de 0 a 2 anos
deveriam ter 0 tempo de telas. 0. Nem passivamente eles colocam, tá? De 2 a 5 anos, 1 hora diária. De 6 a 10, 2 horas. E de 11 a 18, 3 horas. Por quê? Porque o nosso cérebro só acaba de se formar aos 24 anos. Né? Então a gente acha que o adolescente já, né? Já é adolescente, já é quase adulto, mas não. Até os 24 anos, a nossa parte neurológica, ela ainda está em formação. E esse uso excessivo de telas, ela causa impacto nesse desenvolvimento. Né? Muito sério isso. Muito. Então, questão da ansiedade, da atenção, da concentração, do foco, da irritabilidade. Tolerância baixa, né? Exato. Né? A gente vê muito isso. Muito. Altera o comportamento da criança. Né? E aquela sensação de tédio, né? Frente a situações corriqueiras em que o tempo parece que não passa. Porque a criança está sempre com esse tempo preenchido. Mas é que o ócio, o tédio, ele é importante. Fundamental. Porque é nessas horas que a gente vai lançar mão do quê? Da imaginação e da criatividade. A criança que não tem tempo de fazer nada, tá? Ela não vai criar, ela não vai imaginar. Né? Porque tu tá sempre ali com aqueles conteúdos do celular que são todos conteúdos programados, prontos, né? Prontos para gerar a produção de hormônios que te tornam cada vez mais dependente. Exatamente. Né? Exatamente. Dopamina. Né? A gente chama do ócio criativo, né? A importância do ócio para a criatividade. Né? Fundamental. E autoconhecimento, né? Porque a criança também não se percebe. Não. Nem a fome, né? Não. Vocês observam que a criança não tem fome quando está frente às telas? Ela não para comer. Ou ela até come, mas ela come sem sentir o sabor do alimento, sem perceber o que ela está comendo. Né? Mas, assim, é importante colocar aqui que eu não julgo nenhuma mãe, nenhum pai, nem vó, claro nem que avô, né? Nenhuma de nós. E, inclusive, é uma dificuldade que nós temos em casa. Como mães, né? exatamente. Como mães, a gente vive isso, é uma batalha constante e parece muito mais difícil do que é, mas a gente precisa dedicar tempo. Exato. Né? Às vezes precisa ensinar a jogar um pife, ensinar a jogar um mexe-mexe, tem uma mesa de sinuca, vamos dar uma caminhada, vamos pegar a bicicleta e vamos andar na rua. Tem um Instagram da professora Marta Esteves, tá? Que ela dá dicas de formas para os pais oferecerem outras possibilidades além das telas para os filhos. Então, ela não diz que você tem que ir lá e brincar junto com o teu filho, mas propõe alguma coisa e brinca 3, 4 minutos e depois deixa ele seguir. Isso, boa. Né? Com a brincadeira. É bem interessante lá e dar uma olhada em todas as Vamos dicas. Colocar depois, exato, que ela... na postagem. Que ela coloca ali, né? Uma outra coisa que eu acho bem interessante colocar, que esse mesmo jornalista, o Richard Louv, ele coloca que a criança em frente às telas, ela utiliza apenas 2 sentidos, tá? A visão e a audição. Isso, não que ela não vai desenvolver os outros sentidos, mas ela desenvolve de forma desequilibrada. Exato. Né? Sem a referência. Exatamente. Né? E na Estação Criança eu falo muito em aprender pelos sentidos. Colocar a mão na massa, tocar, sentir as texturas, as temperaturas, os cheiros, né? É uma forma de tu se conectar com a natureza, de tu se perceber como parte integrante dessa natureza. Fantástico. Ele coloca o conceito de ancestralidade, que a criança na natureza é como se ela voltasse lá aos seus ancestrais. Ela tem aquela sensação de plenitude e relaxamento, porque ela está inserida ali. E uma criança, quando tem essa experiência na infância, ela provavelmente vai se tornar um adulto que sabe para onde recorrer. Né? Sem dúvida. E a natureza é sempre um bom abraço, né? E é importante para a tua saúde física, emocional. Ela acolhe. Né? Para te relacionar com o outro, porque em frente às telas
tu não te relaciona com ninguém. Né? Tu pode até estar lá no teu amiguinho virtual, lá falando, mas não é aquela relação. Como é que ele diz? É tu resgatar a humanidade. Né? Exato. E se perceber parte integrante da natureza. Né? Eu acho que muda o olhar, muda a percepção de mundo, né, que se tem. Assim. Esse resgatar a humanidade me lembra a Lúcia Helena Galvão, que eu sou muito fã dela, filósofa da Nova Acrópole, voluntária. E ela fala assim que a gente se preocupa muito, né, na não extinção de animais, de espécies, mas a gente tem que se preocupar muito mais com não extinção do ser humano, né, do que nos diferencia, dessa nossa capacidade de empatia, de solidariedade. E isso se faz no convívio. E no convívio com outras crianças e no convívio com adultos saudáveis que vão poder orientar uma situação de conflito, né, de uma forma não violenta. Então, aí sim a gente vai conseguir que as outras espécies não se percam, né? Porque tem seres humanos pensando que todos precisamos viver em harmonia. A gente não pode deixar de se sensibilizar, né? Claro. Então, eu acho que as telas, o excesso de telas, às vezes deixa a pessoa mais fria. Ela se sensibiliza menos com as dores do outro, com as dores do mundo, né? E no momento que tu te percebe como parte desse mundo, eu acho que fica muito mais fácil, como tu disseste, tu ter empatia, tu cooperar, né? Tu ser solidário, ser mais resiliente. É isso aí. Né? A gente tem que pensar em como a gente imagina que devam ser os habitantes deste planeta, né? Tipo, que tipo de características seriam importantes, porque o mundo mudou muito. Né? Então, lá, antigamente só se valorizava a inteligência lógico-matemática e linguística. Hoje em dia a gente sabe que as inteligências são múltiplas. Nós temos múltiplos talentos. Não é porque você vai mal em matemática que você é menos inteligente, porque você pode muito bem na inteligência espaço-temporal, né? Sinestésica, musical, enfim, as habilidades a gente desenvolve, né? E eu acho que a natureza te possibilita trabalhar a complexidade disso tudo, sabe? Muito bom. E a gente está chegando ao final e nós nos propusemos a trazer algumas alternativas. A gente tem uma boa provocada. Eu, como mãe, e a gente acaba tendo em casa um laboratório, porque a gente está sempre testando, vendo se dá certo, se funciona. E uma das coisas que eu observo que funciona muito é uma reunião em família para combinar, fazer os combinados dos horários, do tempo, né? Que tempo para negociar. Negociar, não é impor, né? Mas negociar esse tempo de uso de telas, incluindo computador, televisão, celular. Porque no momento que a gente limita isso, os momentos sem internet, sem a tela, eles são preenchidos com outras coisas, né? E daí começa a surgir a criatividade. Então, eu trago assim como uma alternativa isso. Não vamos aqui sugerir o que fazer nesse tempo livre, mas o tirar, deixar que a criança crie, né? E os pais também contarem um pouco do que faziam, proporcionar momentos com os avós, né? Chamar os amigos para vir em casa. Hoje a gente teve uma experiência super boa, né? O colégio proporcionou um trabalho de redação que as crianças tinham que fazer um projeto, uma receita de alguma coisa. E aí, então, eles fizeram uma receita de cupcake e juntou lá em casa uma gurizadinha que fazia muito tempo que eu não via isso. Então, eu fiquei muito feliz, assim, com a proposta. É simples. E, às vezes, se o colégio não proporciona, a gente proporciona, né? Vem pra cá, vamos fazer um pouquinho de bagunça, vamos brincar mais livremente. Isso aí. Sabe que eu tenho feito assim, ó. O Bento tem 11 anos, tá? Então,
ele, digamos assim, o argumento, né? Às vezes tu precisa ir mais além no argumento para a criança compreender e aceitar aquilo que tu tá falando. Então, o que eu tenho feito? Ao invés de ir pro embate, sim, né? Boa. Tô curiosa. Eu mostro para ele os vídeos falando das telas. Certo. Eu faço ele sentar do meu lado e a gente assiste junto. Bom. Eu digo, filho, então isso é para te perceber que não é só uma mãe chata querendo te impor alguma coisa, tá? Isso são pesquisas que demonstram o quão prejudicial isso é para ti. Esses vídeos estão disponíveis no teu Instagram? Alguns sim, alguns sim. Não sei se eles estão no Estação Criança ou no ALG Pimenta. Tá. Como sou eu que alimento os dois, às vezes eu não tenho tempo, assim, de fazer isso. Então, se não estiverem na Estação Criança, está no ALG Pimenta. Ótimo. Né? E até tem um vídeo muito bacana, que é daquele psicoterapeuta Léo Freeman, que ele diz assim para ti, repita comigo. Eu não sabia, mas agora eu sei que telas pela manhã são muito prejudiciais para as crianças, porque o Bento acordava e pegava o celular, tá? E aí eu mostrei para ele esse vídeo, ele explica todos os danos, né? Olha só. Neurológicos e a forma que a criança vai chegar na escola. A dificuldade de concentração que ela vai ter, ela já não vai estar tão... Porque o cérebro dela já foi hiperestimulado logo que ela acordou. Então, ela não vai ter aquele processo de ir acordando, de chegar na escola, começar a prestar atenção, dar bom dia para os amigos. Eles já chegam, né? Super estimulados. E eu mostrei isso pro Bento. E desde então eu consegui que legal. Que ele não utilize o celular. Ele só usa o celular a partir da hora que ele chega da escola. Entendeu? Eu não deixo ele levar pro colégio. Isso é uma outra coisa, gente. Vamos pensar no que representa a criança levar um celular para a escola. A gente tem combinado deles levarem uma vez por semana. Porque essa interação do recreio, às vezes no transporte escolar, é fundamental. É um dos poucos momentos que eles têm para interagir. Bom, eu digo, e a escola também tem que proporcionar, né, outros tipos de entretenimento na hora do recreio. Sem dúvida. Né, para que eles não vão querer, para que eles não vão buscar o celular como forma de relaxar. É isso aí. Alessandra, muito bom. Muito obrigada pelo nosso papo. Também adorei. A gente espera ter contribuído de alguma forma para as crianças e famílias aí que estavam procurando alguma resposta para isso. Não é tecnofobia, né, Luísa? Não, de forma nenhuma. A gente está nessa mesma situação, né, que muitos pais aí tentando saber o que fazer. Exato, né? Estamos juntas. Isso aí. Valeu, querida. Obrigada. E que não seja impositivo, né? Exato. Acho que esse é o desafio. Está muito propenso a ser impositivo. Não vai pegar. Não funciona, não vai né? pegar. Não funciona. Cria um atrito. Um atrito muito forte. E mais desejo ainda. Mais desejo, porque tem que ela explicar. Acha uma alternativa. Notebook, por exemplo. Aí ela encontra uma alternativa para o notebook no YouTube, então não adianta tirar daqui, ela tem que ter a consciência, bem como vocês disseram aqui, criar esses elementos de acesso. São inteligentes, né? São Eles muito precisam inteligentes. conversar. Eles entraram numa outra geração que não é mais desde que quer fechar o acesso. Eles vão encontrar a forma de alternativa. Minha filha, por exemplo, se a mãe dela pressionar, quando ela sai comigo, a primeira coisa ela já pega o meu telefone. Claro. Vê que ela está ansiosa. Isso. Eu disse para a mãe dela, como vocês estão dizendo, tem que administrar melhor, não como elemento de castigo, porque senão vai criar e ver o conteúdo que eles estão acessando também, né? É importante. A Elisete sempre diz isso. A Elisete se dá muito bem com a Maria Cecília, se dá muito bem. Conversam muito. E esse acompanhamento realmente é bastante valioso. Tá bem? Tá ótimo. Luísa, Alessandra, que bela contribuição. É assim que o programa cresce. Lindo. Essa interação aí junto com os ouvintes, viu? Gente, depois do intervalo tem mais Empreender com Sucesso na continuidade sempre de temas empreendedores. O destaque vai ser com o Sebrae, eventos que o Sebrae tem dia 18 de maio e 25 de maio. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde. Enquanto